E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a segmentação de dados. Aqui no meu Excel eu tenho uma tabela simples, que é de vendas, tem produtos, categoria, valor de venda, e eu quero que ela fique um pouco mais dinâmica. Eu quero saber as informações de quanto que cada vendedor vendeu, a data de venda de cada vendedor. Eu quero que só com um clique essa tabela fica de uma forma mais agilizada e mais fácil de ser trabalhado nela. Então, para isso, aqui eu vou adicionar mais uma linha, deixa eu inserir uma linha e vou puxar essa linha, vou estender essa linha dessa forma aqui. Tá, agora eu vou clicar em qualquer lugar da minha tabela e vou aqui em Designer da tabela. Nessa parte de Designer da tabela, temos a opção de inserir segmentação de dados. Aqui, a segmentação de dados agilizam e facilitam a filtragem de funções de tabela e tabela dinâmica, gráfico dinâmico e cubos. Então, eu vou inserir uma segmentação. Aqui, eu posso inserir os filtros que eu quero para minha tabela. Posso inserir a data, os vendedores, produtos, categoria e o meu valor de venda. Feito isso, e selecionado as opções que você quer colocar como segmentação da sua tabela, a gente vai aqui dar um OK e já abriu essas caixinhas de dados. Então eu vou colocar conforme as minhas colunas aqui no Excel. Eu vou arrastar e vou ajustar vendedores, estou ajustando. E depois de tudo ajustado, você tem um filtro que fica aqui à parte, sem precisar desse botão filtrar da nossa tabela. A gente pode tirar esse botão aqui em Designer da tabela, podemos tirar esse botão filtrar. E agora, supondo, eu quero saber as vendas do dia 1 do 2. Posso clicar aqui, tenho as vendas do dia 1 do 2. Quero clicar nas vendas do dia 2 do 2. Tem as vendas do dia 2 do 2. Agora eu quero saber quanto que a vendedora Ana vendeu. Se eu clicar, eu tenho todas as datas de venda dela, todos os produtos que foram vendidos, categorias e o valor de venda. Para ficar mais interessante essa tabela, para ficar um pouco mais dinâmica, podemos utilizar uma função aqui de subtotal. Então, para isso, deixa eu só alinhar essa opção aqui, aumentar o tamanho da fonte e adicionar um valor contábil. Pronto. Eu vou colocar a função aqui de subtotal. Clique em subtotal. Eu quero a opção número 9, que é de soma. Coloquei a opção de soma, vou dar um ponto e vírgula. Quero o subtotal de todos esses valores que eu tenho na minha tabela. Selecionei, vou fechar, dar um Enter. E aqui eu tenho o total de vendas da minha tabela. Tá, e agora, para que serve a opção subtotal em vez da opção de soma? Eu posso usar essa função de subtotal junto com a segmentação de dados. Supondo que eu quero aqui calcular só o que o Felipe vendeu. Eu cliquei, automaticamente o subtotal da minha tabela é puxado para a minha fórmula de subtotal. E aqui eu já tenho as datas da venda, tudo que ele vendeu do período do dia 2 até o dia 23 do 2. Tenho aqui o valor e o valor correspondente apenas da venda desse vendedor. Se eu colocar aqui agora, eu quero saber sobre bolsas. Quem que vendeu bolsas? Tem aqui os vendedores que venderam essas bolsas. Tem o João, Fernanda, Paulo, venderam. A data da venda, a categoria, que é um material escolar, e as vendas. E também o cálculo relativamente exato, que está seguindo a nossa segmentação de dados. Aqui já na tela para a gente tudo calculado de forma automática, sem precisar ficar usando aquelas opções de filtrar e ficar calculando para saber quanto que cada vendedor vendeu, ou até mesmo utilizar aquelas funções de soma-se, que você tem que digitar o nome do vendedor. Então a segmentação de dados, aqui como ela já é dita, você tem uma sequência de dados que você pode selecionar o intervalo. E utilizando uma fórmula de subtotal no Excel, você tem o controle, um controle mais detalhado
sobre as suas vendas, dependendo do que for o seu tipo de planilha ou até mesmo banco de dados. Mais uma opção, categorias, acessórios, quero saber aqui de acessórios eletrônicos. Cliquei, quem que vendeu eletrônicos, categoria de eletrônicos, tem o nome dos vendedores, tem aqui ó, fone de ouvido, adaptador, tal, na categoria de eletrônico, valores da venda e aqui no meu subtotal, já tem o subtotal calculado automaticamente para mim. Então pessoal, essa foi mais uma aula, quem gostou do vídeo se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.